Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos nessa casa humilde de oração, a Casa Espírita Nosso Lar, que sempre abre as portas para cada um de nós. E há quantos anos, há quantas décadas ela tem as portas abertas para cada um de nós. São mais de 60 anos dessa história de espiritismo na cidade. Mais de 60 anos. E continuamos aí com esse trabalho, sempre aparecem irmãos novos, sempre a espiritualidade encarna as necessidades para... Vai trabalhar na Casa Espírita, vai ser palestrante, né? A carga maior ainda de dívida, vai falar lá. Então está aí a Casa Espírita abrindo as portas para nós. Pai Jacó, que essa espiritualidade amiga, bendita, Francisco Albertino de Jesus, que foi a que concretizou o ideal de trazer da casa, do lar dela, para aqui para o alto, perto do cemitério, a sede da Casa Espírita. E a Maria Rosa de Lima, que começou todo o trabalho. Que Jesus é que abençoe esses trabalhadores benditos. E a todos que dão sequência à segunda, às terças, às quarta, quinta, às sexta, sábado, domingo. Reunião a semana inteira, para todos os gostos. Mas hoje é palestra. E o nosso irmão Danilo de Oliveira está aí, ó. Danilo Nosso Lar de Oliveira. Ele já leva o sobrenome Nosso Lar. Não só faz palestra, mas empeçou por um tempo aqui na Dor de Campo. Fez um trabalho com a sua esposa incrível aqui nessa casa humilde. Enviado pela Papa Francisca, talvez, 14 e falou: vai lá para Dor de Campo. Vai lá dar um jeito lá. Sacode aquela galera lá. Então, a gente tem muito que agradecer ao casal. E até o menino também, o Mateus, né? Ele sempre vinha junto. E numa prece, vamos nós pedir a Deus que abençoe esse nosso encontro da noite. Agradecemos a cada um que saiu do seu lar para estar conosco aqui. Dezembro, que são comemoradas festas, que são comemorados assim o nascimento de Cristo. É postiço, a data é postiça, sabemos disso, mas é uma data que veio e ficou, unir a cristandade no ideal maior, que é comemorar Cristo Jesus, o maior homem que pisou na terra, o Espírito mais perfeito. Então vamos nós, grato a Ele, por esses séculos e séculos de ajuda para cada um de nós, pessoalmente aqui esteve. E hoje Ele manda o Consolador prometido, a doutrina espírita novamente, trazendo as suas palavras gratuitas, humildes e simples, sem o acessório humano, sem a nossa mão imperfeita para atrapalhar. Então a gente estamos reunidos aqui e pedindo a Deus para que possa nos abençoar, para que essa reunião, no final, possamos sair saciados na prática do bem, do amor e da caridade. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna. E nesse momento é ouvindo essas palestras edificantes, trabalhadores da doutrina espírita que vem, nessa noite, Daniel Oliveira, ilumine, intua nas suas palavras, para que possamos colhê-las todas em benefício de cada um de nós. Abençoe o seu amigo espiritual. E nesse momento, Senhor, com a sua permissão, iniciemos essa nossa reunião pública da noite. E o nosso irmão tem a palavra. O tempo é seu e, gaste ele. Tudo bem, você está joia? Muito obrigado. Muito bem-vindo novamente. É sempre bem-vindo, companheiro. Sempre bem-vindo. Bom, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos novamente ao nosso lar, esta casa de orações que nos recebe todas as semanas e que nos cede um espaço físico e espiritual para que a gente possa, nesses poucos instantes que aqui nos encontramos, dedicar, ou depositar aos pés do Pai, do Criador, as nossas dores, as nossas dificuldades, para que a gente possa, daqui ao final da nossa reunião, sairmos melhores do que aqui chegamos. Então, antes de darmos início, eu rogo ao Mestre Amantíssimo Jesus, o Mestre de nossas vidas, que mesmo em meio às minhas imperfeições, que são tantas, possa fluir a mensagem límpida do seu Evangelho sob a luz e a ótica da doutrina espírita. E para a noite de hoje, pensando nesses momentos que nós vivemos, quase antecedendo as datas festivas de final de ano, Natal, Ano Novo, quando o clima espiritual, o clima vibracional, ele vai se amenizando, para alguns traz até uma espécie de melancolia ali, dá um apertinho no peito, mas é porque a gente está saindo da vibração do nosso cotidiano e nos colocando em vibrações que faz com que a gente comece a refletir a respeito do que foi até aqui e do que será de nós a partir dali. E aí, para a ocasião de hoje, eu achei justo que a gente pudesse falar a respeito das nossas escolhas e da liberdade de escolha que todos nós temos. E aí eu me recordo de uma passagem que está no início de um livro que eu gosto demais, que chama Cartas e Crônicas, que conta lá Humberto de Campos, que é o autor do livro, que um lavrador, num belo apólogo de Rabindranath Tagore, que está ali no livro, que conta que um lavrador a caminho de casa, depois de um dia inteiro de trabalho, avista ao longo da estrada uma suntuosa carruagem que vem se aproximando e para ao seu lado. E ali ele percebe que dentro da carruagem estava o Senhor da vida, que desce e lhe estende as mãos pedindo esmolas. E o lavrador, assustado com aquilo, falou: mas como assim? O Senhor da vida a me pedir esmolas? A mim, que não passo de um mísero trabalhador da aspereza do solo? Ainda assim, espantado, ele leva à mão a sacola que ele trazia a colheita do dia e deposita nas mãos do divino pedinte 1 grão da preciosa carga. Ele agradece e vai. Mal refeito do espanto que havia te tomado, ele nota que do alforje poeirento, da onde trazia a sua preciosa carga, vinha uma luminosidade diferente. O grão do qual havia feito a sua dádiva
havia tornado a sacola, convertido em pepita de ouro. E ele grita: louco que fui, por que não dei tudo o que tinha ao Senhor da vida? E a partir desse momento, a gente começa a falar a respeito da nossa liberdade de escolha. Porque nós estamos estudando a doutrina espírita e ela deixa claro a cada um de nós que o espiritismo não é uma doutrina, não é uma religião salvacionista. Ou seja, ela dá a cada um de nós a possibilidade ou as rédeas dos nossos destinos. Algumas religiões, sem a menor crítica a qualquer que seja, ela traz o aspecto salvacionista. Em um determinado momento, se você se arrependeu, está tudo certo, está salvo. De repente, se você se confessar, está desculpado, você paga uma penitência. E a doutrina espírita vem, através dos nossos estudos da lei de justiça, através dos atributos da divindade, a gente começa a compreender que essa visão, ela não é tão justa assim conosco e com os demais. Quando nós escolhemos fazer algo, seja esse algo bom ou ruim, nós colhemos toda a responsabilidade por aquilo que nós causarmos de bom ou de ruim. Para a gente deixar isso um pouco mais complexo, porque parece ser muito simples, falar, escolhi, fiz e pago por aquilo que eu escolhi. Mas nós temos agravantes e atenuantes, que eu não vou entrar muito nessa seara, porque senão a gente fica aqui até o próximo domingo. Mas, por exemplo, quanto mais conhecimento nós temos, maior é a nossa responsabilidade. Tem um dito que o pessoal repete por aí, que fala: a ignorância é uma bênção. Quando a gente está estagnado, a ignorância é uma bênção. Agora, nós que tomamos a decisão, fizemos a escolha de sairmos da nossa casa, procurarmos um ambiente religioso, que não por acaso é a casa espírita, a gente começa a colocar dentro de nós conhecimento. E a partir desses conhecimentos, nós vamos nos tornando mais conscientes. E conscientes, mais responsáveis pelos nossos atos. Quando a gente busca, através de alguns contemporâneos, falando a respeito de ética e de moral, a gente começa a entender essas nuances das nossas escolhas. Quando a gente fala de ética, muitas vezes a gente tem, nas empresas ou em alguns locais públicos, nós temos códigos de ética. E esses códigos de ética, eles trazem algumas disciplinas, às vezes enumeradas, de coisas que podem ou não podem ser feitas, que são ou não são éticas. E aquilo a gente tem uma espécie de controle. Ou seja, se você for pego numa organização qualquer, onde existe um código de ética, quebrando o código de ética, fazendo algo que não seja ético, nós seremos punidos por aqueles institutos que ali estão estabelecidos. Agora, quando a gente sai do campo da ética e vai para o campo da moral, que não é a mesma coisa, a moral não tem vigia. A moral é nossa. A moral é aquele momento que nós estamos sozinhos, com a oportunidade de fazer determinada coisa que não seria ética e tampouco moral, e a gente decide
não fazer. Simplesmente por conta do aspecto moral. Ou seja, é nosso, é cultivo nosso. E esse é o tema que faz com que as nossas escolhas sejam não mais complexas, mas sejam mais da nossa índole, mais do nosso princípio, mais daquilo que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa existência. Todos nós trazemos um histórico de vidas passadas. Nesses históricos de vidas passadas, nem sempre a gente foi legal. Às vezes a gente foi muito ruim. E a gente não deixa o passado, e a gente, pensando só como nós somos hoje, a gente já consegue interpretar como nós somos de fato, porque coisas que a gente se habituou nessa existência, que a gente criou como hábito, a gente tem muita dificuldade de tirar. Eu não estou falando de vícios, né? Estou falando talvez de vícios morais, né? Então a gente tem muita dificuldade de se livrar disso, porque se tornam hábitos. E aí eu estou falando de várias existências, às vezes naquele mesmo movimento. E hoje a gente vai trazer alguns arrastamentos desse passado, alguma coisa que vai estar muito clara para a gente, porque é nosso hábito de outras existências, e que, por necessidade, a gente vai lutar contra. A gente vai tentar resistir. E aí, como que a gente resiste a esses arrastamentos do passado? Fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu vou procurar um ambiente, né, e a gente encomenda isso antes de reencarnar. Vocês percebem que tudo é escolha? Ou seja, nós escolhemos reencarnar. E aí nós escolhemos, que foi, olha, para eu ter a mínima chance de dar um pouquinho certo, eu preciso ser espírita. Porque se eu for qualquer outra coisa, aquela conversa não vai colar e eu vou errar de novo. Então eu preciso ir para o Espiritismo, que tem uma biblioteca farta, que tem tudo na internet, tem palestra para assistir até reencarnar de novo. E aí a gente vai se abastecendo daquelas informações, a gente vai saindo da escuridão, da ignorância, e aí a gente começa a ter todo o material necessário para que a gente escolha melhor. E aí, quando a gente escolhe mal, hoje, tendo a informação, pesa. Aonde? Na consciência. Porque o nosso julgamento, ele é moral. O nosso julgamento é de nós para conosco mesmo. Então, o ideal é que não façamos a escolha errada, não façamos o mal. Mas diante de uma escolha mal feita, que ela pelo menos doa. Nossa, Danilo, mas que ruim, né? Eu já você quer que dói? Tem que doer, gente. Tem que doer, porque senão a gente reincide. A gente faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Eu tenho, né, me perdoe aqui trazer um caso particular, né, mas eu converso com os meus irmãos, né, e falo para eles o seguinte, eu falei, olha, nós três aqui, nós não temos margem para errar. Nós três, todas as vezes que a gente tentou se desviar do caminho, a vida nos corrigiu. E aí, assim, a gente tem vários exemplos, né? O meu irmão mais velho, ele, né, com todo o respeito, né, se uma hora ele estiver assistindo, ele sabe que eu conto essa história, mas por diversas vezes ele saiu do caminho. E saía do caminho de forma séria. E aí a vida o jogava de novo para dentro.
até que da última vez, ante aos desvios que ele vinha trazendo, que talvez não, né? Certamente o comprometeria nessa existência e o devolveria ao plano espiritual com mais débitos do que ele tinha, ele sofre um AVC e fica impossibilitado de seguir no caminho que ele estava. Meu irmão mais novo, da mesma forma, pelas diversas vezes que tentou sair, a vida o jogava de volta para o caminho, e isso é uma escolha. Eu tenho vários também, tá? Não é só eles não, tá? Porque às vezes o pessoal fala aí, contou do irmão, contou do outro, mas ele não falou nada. Ele tem vários casos, mas vários casos mesmo. Por quê? Nós não somos perfeitos. Nós não estamos aqui, né? O Danilo não está aqui à frente de vocês porque o Danilo é melhor, porque o Danilo tem qualquer qualidade adicional. Pelo contrário. Danilo talvez tenha tanto mais débitos que ele precisa estudar, vir aqui, falar, e para não soar hipócrita ele tem que agir. Então isso aqui o falar aqui na frente só traz uma certeza, tem mais débito que o normal. E a gente faz a escolha de estar aqui. Porque se qualquer um de nós, e isso vale para todos que estamos aqui, encarnados e desencarnados, se qualquer um de nós esperarmos ter qualidades suficientes para poder estar aqui na frente, a gente não vai falar aqui nunca. Eu não estaria aqui, ninguém estaria aqui. Porque o único moralmente irretocável é o próximo aniversariante que o Rosen falou, né? É Jesus. É o único que tipo assim, que já atingiu a escala máxima do aperfeiçoamento, coisa que a gente busca. Mas, gente, a nossa vida é assim. Nós caminhamos pelas mesmas estradas, todos nós. Passaremos pelas mesmas dificuldades para que a gente evolua. E aí, voltando lá atrás, que eu estava falando, né, tudo aqui eu estou falando de escolha, né? Muitas vezes, quando a gente vai reencarnar, a gente se conhece e o nosso anjo da guarda conhece a gente melhor que a gente. E aí, às vezes, a gente solicita, olha, não deixa eu enveredar pelo caminho do mal novamente. Novamente, porque a gente tem esse histórico, né? Sabe aquele filme, né? O passado me condena? É isso. Né? Então aí a gente pede, pelo amor de Deus, eu preciso voltar para a Terra, me dá mais uma oportunidade, só que nessa oportunidade não deixa eu errar, não deixa eu voltar mais endividado do que eu já sou. E aí a gente instala no modo de falar, né? Mas a gente assina contratos com alguns dispositivos de segurança que quando a gente tenta desviar, coloca a gente no caminho novamente. Tem uma história antiga que se conta no Espiritismo, uma história real, mas que a família teve um filho, e esse filho tinha um desses dispositivos, né? E numa determinada idade, ainda muito jovem, né, esse casal recebe a comunicação, né, ele estava doente, de que o filho retornaria ao plano espiritual. E o casal pediu muito que aquilo não acontecesse, a espiritualidade tentava conscientizá-los de que era necessário, porque ele não estava preparado para aquele restante de trajetória. E o casal insistindo, se responsabilizando, ou seja, muitas vezes a gente faz isso, né? A gente quer contrariar, né, a ordem das coisas, e chega um momento que lhes é concedido que aquele jovem continuasse a existência. Então, logo refeito da enfermidade, o jovem se perde, né, nas drogas, no crime, e se endivida grandemente,
e são séculos e séculos para reparação, por conta, muitas vezes, da gente contrariar. Então, esses dispositivos, que carinhosamente eu chamo de dispositivo, eles são comuns na nossa vida. Então, às vezes, a gente vai insistir em alguma coisa e vai dar errado, mas errado com força. E por que que isso acontece? Eu falo, gente, porque às vezes aquilo não é o melhor para a gente. Então, eu particularmente, né, eu tenho muito medo de contrariar a ordem das coisas. Então, ou seja, já fiz muita bobagem, já fui devolvido para o caminho várias vezes, e aí é a hora que a gente começa a entender que na hora de orar, a gente pede para Deus que seja feito o melhor, ou, como a gente ora, que seja feita a sua vontade. Só que quando a gente ora, né, e fala que seja feita a sua vontade, dá a impressão que a gente está sendo controlado. E aí a gente vai lá no Livro dos Espíritos, que tem uma parte, o livro 3, né, que é o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes, né? E a terceira parte, que eles chamam de livro, né, o livro 3, é o estudo das leis naturais. E o capítulo 10 desse trecho fala sobre a lei de liberdade. E aí, para ver o quanto é importante, porque tem um capítulo inteiro ali no Livro dos Espíritos falando de liberdade, e ali no meio, no item 10 também, a gente vê falando de livre-arbítrio. Porque é o livre-arbítrio que a gente tanto fala na doutrina espírita, que é a liberdade de escolher, é o que faz com que a gente caminhe com as próprias pernas. E é aí que eu volto no ponto que eu falei. Quando a gente fala, que seja feita a vossa vontade, aí dá a impressão que vai fazer o que quer da gente. Mas não. Quando a gente fala que seja feita a vossa vontade, é que seja feito aquilo que é melhor para a gente. Às vezes não, né? Na maior parte das vezes a gente não tem a mínima noção do que é melhor para nós. Assim, falando aqui no contexto vivo, né? No plano espiritual, quando a gente olha todo o emaranhado que a gente já viveu e tudo aquilo que a gente pode percorrer, a gente tem mais consciência. E aí a gente tem mais capacidade de análise e fazer essas barreiras de contenção. Cara, isso aqui me derruba facinho. Então, se eu pisar fora da linha aqui, me dá um corretivo, né? E dói, gente. Lembra de eu falar um pouquinho tempo atrás que às vezes a gente vai apanhar e vai doer. Mas é pra gente falar, opa, eu preciso me afastar disso. Eu preciso tomar cuidado com aquilo, para que a gente vá ali, né, tentando o máximo possível cumprir com o nosso planejamento. Então, quando a gente encontra determinadas pessoas, quando a gente vai trabalhar num determinado local, quando a gente elege uma determinada religião, tudo isso tem caráter de planejamento reencarnatório. Porque são pedras grandes na nossa vida. São pontos importantes para o nosso rumo à evolução. Então, escolher bem nesses momentos faz parte da nossa história. Então, ali a partir da questão 845 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar insistentemente a respeito da nossa liberdade de escolha. Começando a perguntar, mas o homem sempre tem livre-arbítrio? Tem. Sempre tem livre-arbítrio. Só que a gente vai tendo mais liberdade conforme
a gente vai enchendo a gente de bagagem intelectual para que a gente possa escolher. Em muitas ocasiões, o nosso anjo guardião, ele escolhe por nós. E olha que engraçado, aí a gente não erra. Ele sabe quem é a gente. Então a gente conta ainda com esse apoio. Fala, olha, e isso aqui, né? Aí ele chega e fala, isso aqui. Às vezes a gente chega, né, no plano espiritual, está planejando a próxima encarnação, a gente vai afoito, né? Fala, não, agora eu vou resolver tudo, a próxima encarnação não vou errar mais, eu vou voltar para cá, angelical. E aí a gente coloca um monte de coisa. Aí o nosso anjo da guarda começa a cortar, fala, isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar, isso aqui não vai dar, isso aqui também não vai dar. Porque ele nos conhece. Sabe, a gente às vezes vai colocar carga demais, e aí a gente sucumbe, a gente se perde no meio da trajetória. Então é importante que a gente siga adiante, um passinho de cada vez, fazendo a nossa parte, escolhendo bem, raciocinando antes de fazer. E aí volto na questão, né? Quanto mais conhecimento, mais sério é. Porque quando a gente escolhe na ignorância e escolhe errado, aí, fiz bobagem. Só que assim, a gente não pensou, a gente não sabia, a gente não entendia muito aquele contexto. Isso acontece com muitos de nós antes de encontrar qualquer tipo de religião. Depois que a gente começa a entender que a dor que eu sinto, o outro sente também, que aquilo que me chateia o outro também, que a falta que me faz falta para o outro também. Quando isso começa a fazer parte da nossa vida, quando a gente começa a utilizar a balança do fazer ao outro somente aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, aí a gente começa a escolher melhor. Entretanto, se nesse movimento a gente pesa e fala, olha, eu nunca gostaria que alguém fizesse isso comigo, mas eu vou fazer por ele. E aí percebe que a nossa responsabilidade muda. Eu sei que vai doer. Eu sei que eu não devia fazer. Ah, mas eu vou fazer. E aí é o momento que a gente se endivida. Sem atenuante. Pelo contrário, com agravante. Fala, mas você não sabia que era errado? A nossa consciência falando com a gente lá adiante. Mas você não sabia que era errado? Ah, eu sabia. Mas por que fiz? Ah, porque eu ainda sou imperfeita. Vai, percebe-se. Né? Então, gente, a gente precisa ter cuidado com as nossas escolhas. E tudo na vida, eu vou insistir nesse ponto, tudo na vida é escolher. E escolher tem consequências boas e ruins. Para escolher, você tem que abrir mão de certas coisas. Quando você escolheu estar aqui hoje, segunda-feira, aqui na Casa Espírita, sendo encarnado ou desencarnado, você não teve que escolher? Não tinha outra coisa para fazer se você não estivesse aqui? Mesmo que não fosse nada, mesmo que fosse ficar lá gastando a tela do celular? Não tinha? Tinha. Ele não escolheu estar aqui. Quando a gente acorda cedo e fala, vou trabalhar, é uma escolha também. Não é por que você vai trabalhar? Ah, porque eu preciso pagar as contas no final do mês. É uma das consequências daquela escolha. Ah, mas eu posso escolher não ir? Pode. Aí nota que as escolhas e o livre-arbítrio, elas vão se casando aqui. E aí não é Deus que comanda a nossa vida como se a gente fosse um bonequinho, como se todos nós fizéssemos parte de um joguinho, que Deus está ali falando, agora você faz isso, agora você vai aqui, agora você vai para lá. Não. É a gente. É o nosso contexto que faz com que a gente se movimente
que as nossas escolhas fazem com que a gente caminhe. Às vezes, por escolhas ruins, a gente caminha para o lado ruim. E não quer dizer que esteja tudo errado, que Deus tenha nos abandonado, ou que Ele devesse ter agido em nosso nome naquele momento. Se a gente não colocou aquele dispositivo para nos segurar naquele momento e nos jogar de volta, gente, a gente não pode culpar Deus pelas nossas responsabilidades. O que faz com que isso fique talvez um pouco mais confuso é porque existe aquele bendito histórico para trás. As nossas existências passadas, os nossos débitos passados, que de vez em quando a gente fala, olha, sabe aquele lá da encarnação antiga? Eu acho que agora eu consigo compreender se essa prova me visitar. E aí, de repente, a gente está lá, belo e garboso, vivendo a nossa vida, e de repente, vlau, vem a vida implacável e nos faz sofrer, dolorosamente. E aí a gente fala, pô, por que Deus está fazendo isso comigo? E aí a gente não pode ter dúvida a respeito da bondade e da justiça de Deus. E não é porque o Danilo está falando. É porque conforme a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente enxerga que não há espaço para duvidar da bondade e da justiça de Deus. Não tem espaço. Se a gente tem qualquer dúvida, a gente tem que estudar mais. Porque é muito bem explicado. Kardec era pestalozziano. O pestalozziano, assim, se a gente colocasse no popular hoje em dia, era um bicho tinhoso, era um bicho teimoso. Tipo assim, não adianta falar, eu quero saber, né? Me explica direito, eu não entendi isso aqui. É só pegar o livro dos Espíritos. Você vê lá, o Kardec faz uma pergunta, os Espíritos respondem, ele dá uma volta, ele pergunta outras coisas, ele pergunta quase a mesma coisa em outras palavras. Porque não existe para o pestalozziano, né, um efeito sem causa, algo que tenha acontecido e não tem uma explicação. Então não pode ter para a gente qualquer dúvida a respeito da bondade e justiça de Deus. Por mais que a gente sofra moralmente, fisicamente, existem motivações e essas motivações são nossas. Não é castigo de Deus, não é azar, não é a vida que está me maltratando. Às vezes está maltratando o jeito de falar, né? Hoje em dia a vida está me maltratando, mas traz sempre para a gente. Não terceiriza, não. A coisa mais triste que tem para nós, seres encarnados e desencarnados, é a gente estar padecendo de algo, seja o que for, e a gente tentar jogar isso na conta de outro. Gente, é nosso. A lição é para ser aprendida por nós. Senão era o outro que estava passando aquilo. Assim como tem muitas outras pessoas padecendo. Só que cada um tem a sua carga de ensinamentos a absorver. E aí, como eu sempre falo aqui, eu falei, gente, a nossa oração tem que ser, meu Deus do céu, o que eu preciso tirar de lição disso? Qual mensagem eu preciso extrair desse sofrimento que está me visitando? Dessa contrariedade, dessa mágoa que eu estou alimentando? O que eu tenho que absorver disso para que isso suma? Aí a gente aprende, aquilo desaparece, aí vem outras coisas. Aí vem outras experiências para que a gente continue crescendo. Mas, gente, nós somos seres espirituais.
Nós apenas estamos no corpo físico momentaneamente. Daqui a pouco, a gente começa a retornar para o plano espiritual. Fazer todo esse movimento que a gente já fez inúmeras vezes. E retorna ao plano espiritual, repassa tudo, começa a replanejar aquele grupo, aí vai um na frente, vai outro, vai outro, vai outro, aí daqui a pouco chega nós de novo. Aí vem, né, ou seja, aí é o aspecto contábil das nossas existências. O que eu tenho de créditos, o que eu tenho de débitos, quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, quais qualidades anulam defeitos, como que nós podemos explorar as nossas qualidades de forma que a gente suplante aquilo que a gente errou no passado, para que não fique a impressão de que eu fiz um mal, agora eu vou receber o mal. Não tem, isso aí é a lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Não tem. É reparação. Se eu fiz o mal por Husen, não é necessário eu nascer de novo por Husen me maltratar. Eu fiz mal por Husen, eu falo, meu Deus do céu, né? Em vida ainda, de preferência. Eu falo, gente, onde que eu estava com a cabeça de fazer aquilo com ele? Aí eu chego, Husen, pelo amor de Deus, me desculpa aquilo que eu fiz. Resolveu o problema? Pode ter me desculpado, mas às vezes eu prejudiquei ele demais. E aí eu crio um ambiente que eu reparo aquele erro que eu cometi. De repente tirei coisas dele, eu devolvo. Eu dou mais do que eu tirei, eu reparo aquele erro. Errei com o Ruser, me desculpa nada, você vai ver o que vai te acontecer. Problema dele. Eu vou ter que achar o caminho, talvez não vou conseguir reparar com ele. Mas a vida vai me dar a oportunidade de eu reparar aquilo com quem quer que seja, porque o meu débito é perante a contabilidade divina. Por isso que às vezes quando as pessoas tentam se redimir perante nós também temos que ter a caridade de acolhê-las. Por mais que às vezes seja ruim ainda, que a gente não tenha digerido aquilo. Mas nós que estamos buscando, a gente deve exercitar isso também. Poxa, mas não deve julgar. Tipo, não, tá vindo aqui com falsidade, ele pedir desculpa. Alguém fica resmungando, né? Gente, abre o coração. Deixa a pessoa. Faça a tua parte. Não se coloque voluntariamente num problema que você vai ter que empurrar para outra existência. Olha que coisa triste. Às vezes você vem aqui, fica naquele rodamuinho para resolver um problema, não resolve, aí volta lá para o plano espiritual. Nosso anjo da guarda olha para a gente e fala, o que aconteceu? Eu falo, não dei conta. Eu falo, pois é. Vamos replanejar tudo. Aí vai ter que reviver tudo aquilo. Não, de novo. Gente, é triste demais. Então, eu falo, não empurra, não. Não fica postergando, não. Dá um jeito de resolver. Às vezes a gente que é espírita, como a gente sabe da existência de múltiplas vidas, às vezes a gente, não, na outra eu resolvo, vai por mim. Resolve já. Não deixa para outra não, porque assim vai aumentando o tamanho do problema. Eu acho que tem um negócio que eu uso na vida e vale para a nossa vida espiritual também. Gente, problema dá cria. Problema cresce, sabe? Então, assim, diante de um problema, tenta resolver, tira aquilo da frente. Desesperadamente, seja inimigo do problema, resolva. Não fica postergando, porque aquilo vai dando raiz, aquilo vai crescendo, aquilo vai se alastrando. E aí, quando vê aquele probleminha que você podia ter resolvido naquela hora, virou um problema gigantesco. Todos nós temos um exemplo para dar disso. Às vezes uma coisinha que a gente entendeu errado,
Aí a gente comenta com um que já vira uma fofoca, que aquilo já vira, e aí? Vamos ver da família brigada, aí chega o final de ano, eu não vou na casa de fulano, porque falou aquilo, porque cada um probleminha. Podia ter chegado e falado, peraí, eu não entendi o que você quis dizer com isso. Ah, não, eu quis dizer isso. Ah, não, então resolvido. Então resolve. Então serve para a nossa vida, no dia a dia, no nosso trabalho, da nossa família, e serve para a nossa evolução espiritual. Diante dos problemas que nos visitam, aí é a hora que a gente pedir ajuda para Deus, para que Deus nos ajude a entender aquilo. A gente usa o momento que antecede o sono para pedir em prece, não precisa fazer uma prece rebuscada de 10 minutos. Só chegar e falar, Deus, você sabe que eu estou sofrendo, na hora eu vou dormir, não me deixa vagando por aí, não, me leva para onde eu vou ser esclarecido, porque eu preciso resolver isso logo. Acabou. A prece está feita. E sem cerimônia com Deus, tá, gente? Deus nos conhece. Se a gente mudar demais, ele fala, meu filho, pra cima de mim. Eu que te criei, você veio com essa conversa? Então, não adianta, gente. Então, seja simples. Simples e objetivo, né? Respeitoso como nós somos, mas pede para Deus, fale, olha, acho que deu ruim aqui. Vou precisar de ajuda, não dou conta sozinho. Me ajuda. Gente, no mínimo, a gente vai trazer para próximo de nós, né, espíritos que querem que a gente tenha êxito. Lógico que fica na órbita, sempre aqui fala, agora você vai ver. Né? Lembra daquilo que você fez comigo? Agora você vai colher. Mas não é esse o foco. Né? E essa fala da noite serve para eles também. Né? Como um dia nós fomos espíritos e às vezes obsessores ferrenhos, a gente vai ser espírito, né, liberto da carne novamente, que a gente não se enverede para as redes da obsessão também, que são escolhas. Desencarnar, procurar abrigo e recomeçar o nosso planejamento é uma escolha. Às vezes a gente deixa o corpo físico e fala que é programar. Não, agora que eles não me veem, eles vão ver o que eu vou pintar e bordar aqui. Né? Então, é escolha. Então, quando a gente, né, porventura nós estivermos desencarnando, tivermos qualquer tipo de mágoa, gente, que aquilo vá se dissipando assim imediatamente. Para que a gente não fique ligado naquela vibração que vai nos escravizar, que vai fazer com que a gente sofra mais. Então, para que a gente possa encerrar a nossa fala da noite, agradecendo mais uma vez o carinho de todos vocês aqui. Né? Eu sempre falo disso, né? O quanto eu tenho de carinho por esta casa, o tanto que eu tenho de carinho por essa cidade, pela população de Dores de Campos. Sempre me acolheram aí com um carinho gigantesco. Então, saibam que sempre que eu estou aqui, eu escolho estar aqui com a maior gratidão que eu possa ter em meu nome, em nome da minha família e da espiritualidade que sempre nos acolhe. Então, que a nossa escolha individual seja sempre pelo caminho do bem, seja sempre pelo caminho da compreensão e seja sempre aquela que fala não só pela ética, porque a ética é necessária, porque às vezes a gente precisa daquilo escrito, para a gente entender e não pecar ali pela falta de ética, mas principalmente que a gente introjete isso e lide com as nossas escolhas de forma moral, onde a única testemunha seja você. Então, muito obrigado, uma boa noite e fiquem com Deus. Até lá.